Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 10. Vamos ler com a ajuda de Deus e que é de seu bom espírito. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não os ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então Nadab e Abiú eram sacerdotes que deviam administrar o tabernáculo e fazer a vontade de Deus. Só que eles fizeram o oposto. Eles fizeram aquilo que Deus não ordenara fazer e foram mortos, consumidos pelo fogo que veio da parte do Senhor, né? Então aqui essa passagem é uma passagem bem pesada, né? É uma palavra bem difícil que quando a gente chega nela cria muitas perguntas, né? Eu quando estava no meu processo de conversão, aos 22 anos atrás, eu estava buscando conhecer o Senhor e a sua palavra, eu cheguei nesse texto e eu não entendi, eu fiquei indignado com Deus. Eu falei, Senhor, por que que o Senhor não teve misericórdia desses dois? Por que que o Senhor não deu uma outra oportunidade, outra chance? Por que que eles tiveram que morrer assim, de repente, de uma hora para outra, sem aviso, né? Então eu fiquei com essas dúvidas na minha cabeça, fiquei até indignado. Mas eu não desisti, eu continuei lendo a palavra de Deus, né? E quem lê as passagens da palavra de Deus e não entende ou não concorda com o que está escrito lá, eu quero dar o exemplo do apóstolo Pedro para vocês, tá bom? Eu creio que vai ser importante para esse vídeo de hoje esse exemplo. Quando Jesus Cristo estava ensinando sobre o pão da vida, que ele falava assim, né? Verdadeiramente, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não ressuscitará no último dia. Aí as pessoas começaram a escutar esse discurso, essa pregação de Jesus Cristo e acharam pesado aquilo que ele estava falando. Como assim? Comer da sua carne e beber do seu sangue, né? A gente vai se tornar canibais, comer carne humana, beber sangue humano. E começaram a se afastar de Jesus Cristo. E os seus discípulos chegaram ao mestre, né, e falaram, Senhor, esse discurso está pesado, está difícil essa palavra, né, Senhor? Aí Jesus Cristo falou, vocês querem ir embora junto com eles também? Vocês não estão concordando comigo? Não estão acreditando no que eu estou falando para vocês? Vocês podem ir junto com eles também. Mas aí o apóstolo Pedro olhou para Jesus Cristo e falou, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, glória a Deus. Siga o exemplo de Pedro. O apóstolo Pedro ele não estava entendendo aquela pregação, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus ainda. E ele também não estava concordando, porque ele também estava achando pesado aquele discurso. Por isso que eles chegaram pedindo para Jesus Cristo pegar leve, né? Falar de outra maneira, né? Porque estava muito difícil aquilo de entender. Como assim comer carne e beber sangue, né? Mas ele sabia, o apóstolo Pedro sabia que Jesus Cristo era o Messias, que era o Filho de Deus, que era ungido e que a palavra dele tinha poder de dar vida eterna. Então você que está lendo a Bíblia hoje e você não está entendendo ou não concorda com o que está escrito lá, tem essa certeza no coração, que nem Pedro tinha. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é palavra de vida eterna. Se você ler a palavra de Deus e colocar em prática, você vai ganhar a vida eterna. Da mesma forma que aqueles que aceitaram Jesus e o seguem, ganham a vida eterna. O apóstolo Pedro não desistiu. Ele ouviu esse discurso pesado, não entendeu, não concordava, mas continuou seguindo Jesus Cristo. E foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Ele era um simples pescador, mas seguindo Jesus Cristo, ele foi batizado nas águas, foi batizado no fogo do Espírito Santo, que é o que a gente vai estudar no vídeo de hoje. Ele andou sobre as águas, ele viu muitos milagres, ele pregou o evangelho, ganhou muitas almas para Jesus, escreveu os evangelhos inspirados pelo Espírito Santo, que até os dias de hoje nós lemos e aprendemos com eles, e está hoje diante de Jesus Cristo na sua glória, santo é Deus, com vestes brancas, é um vencedor, ele venceu pela fé. Então, vençam pela fé, busquem o Senhor, não desistem, porque aqueles que buscam, acham. Dobra seu joelho em oração, Deus vai revelar para vocês também. Vocês não estão entendendo hoje, mas um dia vocês vão entender. O Pedro ele era um simples pescador, mas foi cheio do Espírito Santo e o evangelho ficou fácil para ele, porque o Espírito Santo o ajudava. O Espírito Santo vai te ajudar também. Eu, há 22 anos atrás, eu não entendi essa palavra, porque o erro não está na palavra. Se você procurar erro na Bíblia, se você não está concordando com ela e procurar um erro na Bíblia, você não vai achar. Porque o erro não está na palavra de Deus, o erro está em nós. Nós que não estamos, somos imaturos espiritualmente. Então, conforme a gente vai buscando a palavra de Deus, vai ouvindo, vai aprendendo, e o Espírito Santo vai nos preenchendo, a gente consegue enxergar. Nossos olhos espirituais são abertos e conseguimos entender a Bíblia. A Bíblia não é qualquer livro, é um livro espiritual. E devemos buscar em espírito para podermos entender as escrituras de Deus. Então busquem a Deus em espírito e verdade e vocês vão, no tempo certo, entender o que está escrito aqui.
E eu espero que nesse vídeo de hoje, da mesma forma que eu aprendi, vocês possam ter seus olhos abertos também e entender esse livro de Levítico capítulo 10, porque é muito bonito e muito importante. Para a gente entender esse livro aqui, a gente tem que entender os símbolos. O que significa cada coisa? O que significa o fogo estranho? O sacerdote ele tinha que acender o incenso no fogo do altar do holocausto, né? O Nadab e Abiú, eles não acenderam nesse fogo, eles acenderam com fogo estranho e levaram perante o Senhor. Então a gente tem que entender o que simboliza o fogo do altar, o que é o incensário, o que são o incenso. Então nós vamos estudar isso hoje, tá bom? Para entender o que é o fogo do altar, vamos ler Levítico capítulo 6, verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então esse fogo do altar do holocausto, ele não podia se apagar, ele tinha que ter manutenção, e era responsabilidade dos sacerdotes manter esse fogo aceso. Então quando a chama começava a diminuir, eles tinham que colocar carvão, madeira, para a chama aumentar, né? Para nunca se apagar esse fogo. E no Novo Testamento está escrito, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, não apaguem o espírito. Então, não é para a gente apagar o espírito. Então, a chama que não podia ser apagada do altar é a mesma chama do espírito que não pode ser apagada dentro de nós. E como que a gente alimenta o fogo do Espírito Santo dentro de nós? A chama do Espírito? Orando, jejuando, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus em casa e colocando em prática. Aí a chama de Deus, do Espírito Santo de Deus, estará forte em vocês. E vocês serão cheios de virtude e vocês vão ver os mesmos sinais e maravilhas que Pedro viu. Então sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do fogo do Espírito Santo. Não tem um fogo estranho dentro de vocês, mas o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Agora, outra passagem que fala sobre o fogo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesse verso está relacionado novamente o Espírito Santo com fogo. Desceu línguas de fogo sobre os apóstolos, na festa de Pentecostes. Eles foram cheios dos dons do Espírito Santo. Então, você que acredita em Deus, em Jesus Cristo, você tem um dom da fé. E esse dom é concedido pelo Espírito Santo. Você tem o fogo do Espírito Santo dentro de você. Alimente essa chama com oração e leitura da palavra e você vai entender todas as passagens da Bíblia. É simples assim, tá bom? Busque, alimente o fogo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai abrir seus olhos e te revelará e te dará entendimento da palavra de Deus. Vamos entender agora o que é o fogo estranho. Em Mateus capítulo 3, verso 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então esse que vem após João Batista era Jesus Cristo. E esse tem poder para batizar com fogo. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo é batizado com fogo. Esse é o trigo que vai ser recolhido no celeiro, que vai para o céu, né? Agora, aquele que tem o fogo estranho é a palha, e esses vão ser condenados ao fogo eterno que nunca se apagará. Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho perante o Senhor, e foram consumidos por fogo, porque nosso Deus ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. É o mesmo Deus que premia, que leva pessoas para o céu, ele também é o mesmo Deus que condena, que leva pessoas ao inferno, pelas suas más escolhas. Então escolham servir a Deus e vocês serão cheios do Espírito Santo, e vão ser recolhidos para o celeiro, vão para o céu. Mas se você encher seu coração de fogo estranho, você será uma palha e você será jogado no fogo do inferno. Agora, o fogo estranho, a gente vai descobrir o que ele é mais claramente aqui no livro de Atos, capítulo 5, verso 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então aqui o Satanás ele encheu o coração de Ananias com fogo estranho, com mentira. Profanou o coração deles. Eles quiseram enganar o Espírito Santo de Deus, se fingindo ser santos, ser cristãos verdadeiros. Eles venderam a terra deles, uma parte, ficaram uma parte para eles e outra parte eles ofereceram para os apóstolos, como se tivesse todo aquele o valor que eles tinham vendido. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam mentindo e foram condenados à morte. Ananias morreu naquele mesmo instante e depois a sua esposa Zafira morreu também. Da mesma forma que Nadab e Abiú estavam cheios de fogo estranho, cheios das mentiras de Satanás dentro do coração e tentaram enganar o Espírito Santo e foram mortos. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, como nosso Senhor Jesus Cristo bem disse, né? Então, Nadab e Abiú morreram,
porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus. E contra o Espírito Santo de Deus, esse pecado não tem perdão. Espero que todos tenham entendido. Ficou fácil entender aqui agora, né? Vamos entender aqui o que é o incenso. Em Apocalipse capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então lá no céu também tem um altar, né? E são oferecidos incenso junto com orações. Nossas orações são ligadas com incenso. Então nossas orações, se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, se você acendeu o seu incenso com o Espírito Santo, vai subir com uma aroma suave diante de Deus. Mas se você acendeu com fogo estranho, você estará pecando contra o Espírito Santo de Deus. E isso não tem perdão. Então o Nadab e Abiú, eles eram sumos sacerdotes, eram sacerdotes, tinham cargos no tabernáculo, eram pessoas consagradas a Deus, eles sabiam o que era certo e errado, mas decidiram fazer o que é errado porque o seu coração estava cheio das mentiras de Satanás, cheio de fogo estranho, e por isso foram condenados à morte. E a gente vai ver também que eles subiram lá alcoolizados. Então eles foram negligentes, eles não davam valor às coisas santas, faziam de qualquer maneira. E não dá para ser ou serve a Deus ou serve ao diabo. Eles estavam fingindo servir a Deus, mas o seu coração era totalmente voltado às coisas da carne e profanaram o nome de Deus. A gente vai ver que Deus ele escolhe pessoas para santificar, para o seu nome ser glorificado nelas. Nadab e Abiú deram um mau exemplo, né? Está escrito na palavra que é melhor uma pessoa amarrar uma corda e se jogar no lago, né? Se matar, né? Do que causar escândalo diante da obra de Deus. Nadab e Abiú causaram escândalo, né? O nome de Deus não foi glorificado neles, pelo contrário, eles causaram má fama a Deus. E isso é pecado contra o Espírito Santo. Então vamos tomar muito cuidado com isso. No verso 3, no verso 3 do livro de Levítico 10, né? E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Então foi o que eu expliquei aqui, né? Todo aquele que chega até o Senhor, ele é santificado por ele. Então aquele que busca o Senhor é santificado. Mas aquele que causa escândalo, que é contra a obra de Deus, aquele que finge ser santo, mas trabalha contra, esse não glorifica o nome de Deus e é condenado por isso. E o Arão ele ficou quieto, ele escutou a repreensão e calou-se. Porém Arão calou-se. Então é sábio que quando a gente escutar uma repreensão pela palavra de Deus, a gente não murmurar, não retrucar, aceita e se arrependa do mal, porque Arão ele era pai do Nadab e Abiú, ele tinha a obrigação de ensinar seus filhos. Ele sabia que eles foram exercer o cargo lá alcoolizados, né? Então Deus vai repreender Arão por causa disso. Só que Arão ele calou-se, ele aceitou a repreensão e se arrependeu. A gente vai ver no final do capítulo. Agora no verso 4. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. E então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Eles arrastaram eles pelas túnicas e levaram para fora do arraial, porque eles não podiam encostar diretamente no corpo, porque quando a pessoa morria, ou animais mortos, eram considerados imundos, e a pessoa se tocasse neles, eram contaminados, né? Então eles puxaram eles pelas roupas, pelas túnicas, né? E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis a vossa cabeça, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel lamentarão este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da parte da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então Moisés estava falando para eles não demonstrassem o luto, né? Não raspar a cabeça, não rasgar as vestes. Porque se eles demonstrassem o luto, se eles chorassem a morte dos parentes deles, né? Eles iam mostrar para o povo de Israel que eles eram contra o que Deus fez, né? Então eles não podiam demonstrar o luto, mostrar a tristeza, chorar, fazer o processo de luto daquela época, né? Porque se fizessem isso, eles estariam demonstrando para o povo de Israel que eles eram contra o que Deus fez. E o que Deus fez foi certo, porque eles pecaram contra o Espírito Santo, e isso não tem perdão. E o Arão ele ficou quieto, porque ele sabia que estava errado e sabia que seus filhos estavam errados. E ele fez conforme tudo que Deus mandou, porque é assim que nós devemos proceder. Se nós somos repreendidos por Deus, façamos tudo o que Deus nos ensinou.
e fez, porque Deus é santo e todo o seu julgamento é justo e santo. Em Mateus capítulo 10, verso 37 está escrito: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui se Arão tivesse demonstrado mais amor pelos seus filhos e fosse contra a justiça que Deus fez ali, ele colocaria mais sentimento, mais valor aos seus filhos do que a Deus. E não seria digno de Deus. Mas Arão entendeu que o que Deus fez foi justo e amou Deus em primeiro lugar, porque esse é o mandamento que Deus tinha dado a Moisés, que nós devemos, é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante. Deus, colocar Deus acima de todas as coisas. Buscar primeiro o Senhor e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então esse mandamento é muito importante. Se a gente amar mais a nossa família do que o nosso Deus, nós não somos dignos dele. Se amarmos mais a nossa família do que a Jesus Cristo, nós não somos dignos dele. E Arão soube proceder e amou mais a Deus do que seus filhos que ele tinha perdido, né? Ele entendeu que o juízo de Deus, a justiça dele foi santa e justa e verdadeira, e ele amou mais a Deus do que a seus próprios filhos. A gente vê isso também quando Deus pede o filho de Abraão, né? Deus amou mais a Deus do que o seu próprio filho. Deus pediu o filho dele em holocausto, o filho Isaac, e ele ofereceu. E naquele momento Deus não permitiu que ele sacrificasse o filho, porque era apenas um teste. Deus ele nunca vai pedir de você, não é porque você tem que amar mais a Deus do que a sua família, que ele quer prejudicar a tua família, pelo contrário. Né? No caso de Isaac foi só um teste. Aqui no caso de Arão, ele teve que punir porque eles fizeram coisas que não agradam a Deus. Mas sempre busquem a Deus em primeiro lugar e Deus vai abençoar você e a tua casa, a sua família. Está escrito isso na palavra. Evangelize a tua família, coloque eles no caminho do Senhor e toda a sua família será abençoada. Mas se você pregou, anunciou e eles não quiseram te ouvir, como é o caso dos filhos de Arão aqui, que faziam as coisas do jeito que eles queriam, foi servir a Deus alcoolizados e com o coração cheio das mentiras de Satanás, com fogo estranho, acabaram morrendo. Então faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Mas Deus quer que todos se salvem, Deus ama a tua família e quer que você e a sua família entrem no céu. Só que se você tiver que escolher entre Deus, entre Jesus e a sua família, escolham sempre o Senhor Jesus Cristo. Porque através da sua fé e dos seus bons exemplos, Deus vai converter eles também, tá bom? Vamos continuar a leitura do Levítico. E falou o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então aqui Deus está repreendendo Arão e aos filhos dele, que eles não devem exercer o cargo de sacerdócio ingerindo bebida alcoólica. Por que ele pediu isso? Porque Nadab e Abiú subiram alcoolizados e não souberam diferenciar, acender com o fogo certo, que é o fogo do altar, mas acenderam com fogo estranho. E aconteceu toda essa tragédia com eles, né? Então, evitem beber bebida alcoólica, porque olha o que está escrito aqui no verso 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Quantas pessoas que enchem a cara e depois vê o tanto de coisa errada que fez e sente vergonha, coisas que se ele tivesse sem beber bebida alcoólica, ele não teria feito. A bebida alcoólica, ela sempre ajuda nós a tomarmos decisões segundo a carne. Então nós vamos sempre escolher o profano se a gente beber. Agora, se a gente tiver uma vida em santidade e oração, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e nós vamos escolher o que é limpo, aquilo que é santo. Então façam diferenciação entre o santo e o profano. Quem bebe bebida alcoólica vai sempre tender a escolher o profano, como foi o caso do Nadab e Abiú, e acabaram morrendo, né? Então não sigam esse caminho. Pelo contrário, santifiquem-se e busquem Deus em oração. Verso 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar, e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai oferta de manjares, restante das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comeis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta de movimento e a espada da oferta alçada comereis, em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta de movimento trarão com as ofertas queimadas, de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor.
o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: Por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente a vez de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Então Moisés ficou indignado, porque o Nadab e Abiú acabaram de morrer, porque foram contra o que Deus ordenou, desobedeceram a Deus, pecaram. Aí ele viu que Arão e seus filhos pecaram de novo. Eles não comeram aquilo que era santíssimo, aquilo que era os manjares, que era os sacerdotes tinham que comer, né, no lugar santo. E eles não fizeram isso, eles queimaram tudo. E Moisés ficou indignado e estava cobrando Arão. Por que vocês fizeram isso, Arão? Aí, olha a resposta de Arão. Olha que esse final aqui é para a gente refletir, é muito importante. É uma lição de vida para nós, tá? Vamos prestar atenção no que Arão falou. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação de pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Então Moisés escutou a justificativa de Arão e foi bom aos olhos de Moisés. Ele entendeu que ele errou sim, ele pecou sim. Aí a gente fica... A primeira vez que a gente lê isso aqui, Deus castigou, matou Nadab e Abiú porque eles pecaram contra ele. Por que Deus não matou Arão, o Itamar e o Eliezer? Porque eles não comeram dos manjares. Deus está fazendo acepção de pessoas? Por que Deus fez isso? Matou uns e não matou os outros. Aí a resposta que o Arão deu para o Moisés explica isso. Porque tem pessoas que pecam e têm perdão. E por que tem pessoas que pecam e não têm perdão? Lembra que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Foi esse pecado que Nadab e Abiú cometeu. Então é um pecado diferente que eles fizeram, né? E outra coisa, Deus julga. Muitas pessoas pecam, alguns com a intenção de pecar, com maldade no coração, e outros pecam com um sentimento bom. No caso aqui do Arão, ele errou sim. Só que olha a sabedoria que ele estava. Aqui, ó. Se eu hoje tivesse comido a oferta da expiação pelo pecado, seria, pois, eu aceito aos olhos do Senhor? Sim, ele errou. Ele tinha que ter comido dos manjares, porque é o estatuto perpétuo que ele tinha que fazer, era coisa santíssima. Só que o Arão, ele não estava se sentindo digno de comer algo santíssimo. Foi com esse sentimento, ele tinha o fogo do Senhor dentro dele. Ele não tinha um fogo estranho dentro dele. Ele se alimentou, ele queimou todos esses manjares aqui, ele não consumiu porque ele não se achava digno. E Deus viu isso, Moisés viu isso e achou certo. Falou, é verdade, ele está arrependido, ele está se achando culpado, ele não se achou digno de comer algo santíssimo. Então mesmo ele errando, Deus, na sua misericórdia, ele vê o coração da pessoa. Deus, ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Ele se compadeceu de Arão por causa desse sentimento de humildade e de arrependimento que ele estava. Ele não queria comer algo santíssimo, sendo que Arão se sentia culpado pela morte dos seus filhos, por não ter ensinado os bons caminhos para eles, né? Isso fica bem claro para nós em 1 aos Coríntios, capítulo 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Na Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo falou que quem comesse do pão e bebesse do sangue dele, representado pelo vinho, né? Indignamente, seria pecador, seria culpado do sangue de Cristo. Pecaria contra o sangue de Cristo, contra o corpo de Cristo. E é um pecado terrível isso, né? Então, a gente, sempre antes de tomar a Santa Ceia, a gente tem que se examinar. E se a gente não se sente digno de tomar da Santa Ceia, de fazer parte do corpo de Cristo, é melhor fazer que nem Arão, não comer. Na próxima vez que tiver Santa Ceia, você toma, tá bom? Porque Deus se agrada disso, de quem faz essa autoavaliação. Arão fez e foi aprovado. Então, faça essa autoavaliação. No tempo certo, você vai poder tomar a Santa Ceia e você será aprovado por Deus. Outra passagem que deixa bem claro isso
que Deus julga pelo sentimento, né? Não pela obra, né? Tem muitas pessoas que fazem o bem com intenção de coração sincero. Outros fazem a mesma obra, só que com intenções que não são verdadeiras. No caso de Gênesis capítulo 4, versos 4 e 7. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Por que tiraste? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Então aqui é a mesma coisa. O Abel e o Caim, os dois ofereceram ofertas ao Senhor. Os dois fizeram uma coisa boa. Só que Deus olhou o coração de cada um, o sentimento. A oferta de Abel foi sincera, foi de coração, foi verdadeira. A oferta de Caim não foi verdadeira. Ele estava planejando matar o irmão já. E Deus deixou bem claro aqui na sua presciência. Por que tiraste? Se você não fizer o bem, se você parar de desejar o mal do teu irmão, eu também vou te aceitar. Então, tudo que você fizer, faça de coração sincero diante de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado.